Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra conversar com vocês sobre um dos lançamentos mais comentados dessa semana, que é o livro de memórias da Britney Spears, o A Mulher em Mim, que saiu pela editora Buzz e tá disponível para assinantes do Audible. Então se você tiver com aquela assinatura de 3 meses grátis, você consegue escutar o livro por lá, que foi o que eu fiz. Se você ainda não conhece o Audible, ainda não sabe como funciona, eu vou deixar um link aqui no card que eu explico assim, em detalhes, como que faz pra você ouvir livros por lá e aproveitar também pra escutar esse lançamento aí que tá gerando um bafafá em todo lugar. Eu tava muito curiosa por esse lançamento, porque eu sempre tive muita curiosidade, né, sobre essa história toda da Britney. Eu, inclusive, assisti o documentário que saiu no ano passado na Netflix sobre o caso, né, da Britney contra o pai dela, né, que é o Britney contra Spears, alguma coisa assim. E, enfim, né, toda essa história envolvendo o pai e todos os bafafás que rolaram envolvendo a Britney nos últimos 20 anos, tá? Sempre gerou muita curiosidade pelas pessoas, porque a Britney Spears sempre foi uma pessoa mundialmente conhecida, por muito tempo carregou a coroa de princesa do pop, então, tipo assim, é uma coisa que gera curiosidade nas pessoas e eu cresci com Britney Spears tocando no rádio, sabe? Então, ela, de certa forma, fez parte da minha infância, da minha adolescência, então eu sempre tive, de certa forma, curiosidade sobre a história dela e agora a gente tem a oportunidade de saber a história pela perspectiva dela, né? O que a gente não tinha antes. Até o momento, tudo que a gente tinha eram coisas que outras pessoas criaram, especularam e falaram sobre ela, sobre a vida dela, e a gente ainda não tinha a versão dela dos fatos. E quando a gente lê o livro, a gente entende porque que ela ainda não tinha falado nada, né, sobre o que tinha acontecido, e eu já vou chegar nesse ponto. Mas antes disso, eu quero te lembrar pra você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, aproveita pra mandar o vídeo pra outra pessoa que também quer saber aí mais sobre o livro da Britney. Se você curte conteúdo literário, eu te convido também pra me seguir nas demais redes sociais. Eu tô ativa no Instagram, no TikTok, os links ficam aqui na descrição. Eu tenho também um canal de novidades lá no Telegram, em que você recebe em primeira mão os conteúdos que eu produzo e também acaba recebendo lá pelo canal várias novidades de ofertas que eu acabo publicando por lá, então eu vou deixar o link aqui. Aproveita então pra entrar e ficar por dentro de tudo. E se você curte o meu trabalho e quiser me incentivar de forma mais direta, eu tenho um apoio coletivo no Catarse, o link também sempre fica aqui na descrição. Através do Catarse você consegue apoiar o meu trabalho de forma mais direta e receber diferentes recompensas por isso. As recompensas estão listadas lá no Catarse. Então se você tiver interesse em apoiar o meu trabalho, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda lá no nosso clubinho. Então é isso, né? Sem me estender muito, vamos lá falar sobre a história da Britney. Como eu falei, o livro dela saiu aqui no Brasil pela editora Buzz. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra compra do livro, que eu, assim, sendo muito sincera, achei caríssimo. Tanto o e-book quanto a versão física estão num preço muito caro. Beleza que a gente sabe que lançamentos geralmente são caros, mas eu acho que nesse livro aqui, como existia toda uma expectativa, o preço também está, assim, né, condizente com a expectativa das pessoas. Mas, como eu falei, também tem aí, né, a possibilidade de ouvir pelo Audible. Vou deixar o link aqui da Amazon, por onde você consegue fazer, né, o download ali pro seu aplicativo do Audible, já direto pelo site da Amazon. Bom, gente, vamos lá então falar sobre a leitura. Eu quero começar já dizendo que aqui eu não vou analisar a qualidade literária, eu não vou analisar nada mais técnico com relação à escrita, porque a gente tá falando de uma pessoa que não é uma escritora, é uma pessoa que simplesmente sentou e escreveu as suas memórias, as suas histórias. Então o objetivo não é necessariamente dizer se tem uma boa escrita, se tem uma boa narrativa, não é necessariamente isso. Aqui a gente vai falar sobre o conteúdo, né, que tá dentro desse livro, já que a gente sabe que a Britney não é uma escritora, né, ela é uma artista mundialmente conhecida dentro do mundo do pop e que, né, não dedicou a sua vida, não estudou, enfim, não se dedicou à escrita. Ela simplesmente agora sentou pra escrever a sua história e contar, né, sobre a sua vida da sua própria perspectiva. E aqui a gente tem essa história sendo narrada desde o primórdio, assim, da vida da Britney, e ela começa falando, inclusive, sobre as origens da família dela, lá no sul dos Estados Unidos, na Louisiana. Ela conta um pouco também ali sobre quem foram os avós dela, né, sobre as origens da avó materna dela, se eu não me engano, que veio da Inglaterra. Tem também um pouco da relação que existiu ali entre o pai dela e o avô dela, o avô paterno dela ali no caso, que tinha uma relação muito conturbada com os filhos, inclusive com o pai da Britney, né, que é o Jamie. Então ela começa a introduzir pra gente um pouco sobre de como foi essa infância dela ali na Louisiana, sobre as dificuldades que a família enfrentava, sobre o desequilíbrio familiar que existia desde o começo, já que o pai dela sempre foi uma pessoa que teve problema com álcool, né? Então ela narra um pouco sobre esses problemas que o pai dela enfrentava com o alcoolismo e também os problemas, vamos dizer assim, de temperamento que existia por parte da mãe dela. Então ela acaba contando um pouco ali também, né, sobre as relações familiares dela, não só com os pais, mas também com os tios, com os primos. Ela
ela fala muito também sobre os irmãos, né, sobre como foi esse relacionamento dela com os irmãos e sobre como a irmã mais nova dela acabou sendo uma gravidez surpresa e por isso é uma irmã que tem uma diferença de idade muito grande com relação a ela. Então, no caso, a Britney é a irmã do meio, ela é igual eu, ela é a filha do meio e ela nasceu em dezembro de 1981, né, então ela narra um pouco ali sobre como foi a infância dela e também sobre como desde muito criancinha ela foi introduzida nesse universo artístico, porque ela sempre foi uma menina muito bonitinha, muito fofa, ela sempre chamou muita atenção por ser, né, tipo uma bonequinha mesmo, assim, toda bonitinha, e porque ela sempre gostou muito de cantar e dançar. Ela fala muito, né, sobre isso, que na infância dela ela tem muito lembrança de se sentir realmente viva quando ela tava cantando e dançando, era uma coisa que ela gostava muito de fazer, e não somente isso, ela também gostava de jogar basquete, ou seja, ela gostava de se movimentar, ela era uma criança bem ativa e como qualquer outra criança, né, tinha suas preferências na infância. E como ela gostava muito de cantar, gostava muito de dançar, era bonitinha, enfim, né, acabaram ali introduzindo ela nesse universo do, assim, do estrelato, né. Então desde criança ela foi introduzida nesse universo. Quando ela tinha acho que 4, 5 anos, ela já participava de concurso de Miss, concurso de canto, né, ela participava de várias coisas, assim, inclusive quando ela tinha acho que 11 ou 12 anos mais ou menos, ali no início da adolescência, ela participou do Clube do Mickey. Eu na verdade nem sei dizer se esse Clube do Mickey ainda existe, mas na época, né, lá nos anos 90, 80, era uma coisa que acontecia em que várias crianças participavam desse Clube do Mickey e elas, né, atuavam, cantavam, dançavam e tal. E é nesse contexto, né, que ela vai participar e conhecer várias outras pessoas que, né, se tornaram também grandes estrelas da música e do cinema, como a Christina Aguilera, o Justin Timberlake, o Ryan Gosling. Então ela participou com essas pessoas desse Clube do Mickey e foi, assim, vamos dizer, talvez o pontapé que levou ela a se tornar a pessoa que, né, ela seria anos depois ali, né, a Britney mundialmente conhecida, já que quando ela tinha só 16 ou 17 anos, ela já era uma menina muito conhecida por causa da sua música e, enfim, ela estourou no mundo inteiro, ela virou um fenômeno e realmente, assim, foi uma coisa grandiosa e ela, de uma hora pra outra, teve a sua vida completamente transformada. Só que uma coisa que a Britney narra nessas memórias dela é que, embora ela tenha sido uma pessoa que desde criança, né, desde muito jovenzinha, conheceu muito trabalho, né, ela sempre trabalhou muito, ela sempre se dedicou muito ao trabalho, é uma coisa que ela sempre levou muito a sério, ela se dedicava realmente muito a isso, porque era uma coisa que dava prazer a ela gostava de ser criativa com a música, criativa com as danças, então era, vamos dizer assim, um gás que ela tinha realmente, né, de estar sempre trabalhando, porque era uma coisa que, assim, fazia bem pra ela, né, não o trabalho em si, né, ter que trabalhar, mas o fato de trabalhar com o que ela trabalhava, sabe, ela trabalhava com uma coisa que ela gostava, então ela se sentia realmente muito, feliz com aquilo que ela tava fazendo. Só que paralelamente à Britney popstar famosa, que tava estourando ali em todas as rádios, a gente tem a Britney adolescente, que fazia cagada, que queria, sabe, agir como uma adolescente, então tomar atitudes impulsivas, desobedecer os pais, fazer coisas que adolescentes normais fazem. Então, ela não exclui, né, nenhum dos erros que ela cometeu quando era adolescente. Inclusive, ela revê esses acontecimentos com outros olhos, né, porque agora, né, com 40 e poucos anos, já mãe de 2 filhos. Então, ela tem outra visão de muitas decisões que ela tomou quando foi mais jovem e talvez hoje, né, ela não tivesse tomado essas atitudes, mas que isso não anula o fato de que ela tomou essas decisões, de que ela viveu isso na vida dela, então ela coloca isso nas memórias dela também, assim, sabe, sem nenhum pudor. A partir daí a Britney narra pra gente sobre essa fama estrondosa que ela acabou tendo ali da metade pro final dos anos 90, como ela virou realmente uma pessoa mundialmente conhecida, como ela se tornou uma pessoa extremamente lucrativa, não só pra ela própria, mas pra outras pessoas que trabalhavam junto com ela, e ela vai também aproveitar pra falar sobre outras questões envolvendo a sua vida pessoal. E aqui, meus amores, ela não vai poupar ninguém, sabe? Ela não tem medo de apontar dedos, nem citar nomes nessa memória, né, nessas memórias dela. Então ela vai falar realmente de todo mundo que fez parte da vida dela, o que aconteceu de mais significativo e que, né, de certa forma moldou a vida dela. E uma dessas pessoas, né, uma dessas coisas que aconteceram foi o relacionamento dela com o Justin Timberlake, porque eles namoraram por algum tempo e ela conta como ela sempre foi muito apaixonada por ele, sobre como ela tava, assim, sabe, totalmente dedicada ao relacionamento e tal, mas que, né, como as coisas foram se degradando com o passar dos anos, como as coisas
começaram a piorar quando a questão da fama, né, foi entrando ali na vida também do Justin, já que ele começou o grupo, né, do NSYNC, que também fez muito sucesso na época, foi uma boy band muito famosa. E, enfim, né, com o passar do tempo, assim, ela foi percebendo certas coisas que aconteciam dentro do relacionamento, como traições e tal, e coisas que ela, por ser uma jovem, ingênua e apaixonada, acabava ignorando e ia levando o relacionamento porque ela tava muito, sabe, muito encantada pela pessoa do Justin. Até que ela narra o fato de ela ter engravidado dele em algum momento ali, já quando ela tinha seus quase 20 anos, eu acho, ainda era bem novinha, e por incentivo dele, ela acabou realizando um aborto, um procedimento em casa. Ela fez esse procedimento tava só ela, o Justin e uma outra pessoa ali, né, que é a pessoa que foi pra realizar o procedimento nela. E porque, né, não podia sair na mídia, as pessoas não podiam ficar sabendo, porque senão ia acabar com a carreira dos dois, ou então ia repercutir muito mal. Então foi tudo feito muito assim na maciota. E ela conta, né, sobre esse momento, e ela fala que foi, assim, de tudo que ela viveu, foi uma das coisas mais excruciantes que ela já passou. E, enfim, esse é um dos arrependimentos que ela mostra ter tido, né, ao longo da sua vida, mas que na época foi a decisão que ela tomou, talvez uma decisão que ela não tomasse hoje em dia, mas que foi o que aconteceu. Ela conta, inclusive, que por ela teria tido o bebê, né, mas que por o Justin não estar satisfeito, não estar pronto pra ser pai, porque achava que eles eram muito jovens ainda tinham muita coisa pra viver, ele incentivou, né, que ela fizesse o aborto, e ela acabou fazendo isso. E, enfim, né, foi mais uma coisa que mexeu muito com ela emocional e fisicamente. Então a gente tem aqui, né, já uma somatória de acontecimentos na vida dessa mulher que já muito jovem, né, vivenciou, né, certas coisas muito difíceis. Depois disso ali a gente tem outros acontecimentos na vida dela, que ela vai narrar, inclusive a participação dela no filme Crossroads, que é um dos filmes que eu era fissurada quando eu era mais nova. É um filme que vai falar sobre 3 amigas que fazem uma viagem de carro pelos Estados Unidos e tal, e que vão viver diferentes situações ao longo da trama, né? Elas são amigas e tal. Então é um filme sobre amizade, que inclusive foi assinado o roteiro pela Shonda Rhimes. É um filme muito legal. E é um filme que também é meio musical. Quer dizer, não é um musical, mas ele tem músicas da Britney que tocam ao longo do filme, sabe? Inclusive, uma das músicas mais emblemáticas desse filme tem um trecho que foi usado pro título desse livro, que é o A Mulher em Mim. Então, a música I'm Not a Girl, Not Yet a Woman tem esse trecho e que foi usado aí no título. E, gente, se vocês estiverem ouvindo aí um ruído de fundo, é porque tem alguém furando alguma coisa aqui em algum vizinho meu, tá? Então, vocês vão perdoar aí, mas eu não posso parar a gravação enquanto, né, espero eles terminarem, então vamos continuar e vocês ignorem esse barulho. Voltando então, né, ela vai falar um pouco sobre essa sua experiência, né, que ela teve com a atuação, sobre como pra ela foi uma coisa muito louca, porque ela não conseguia separar a Britney da Lucy. Acho que era a Lucy a personagem dela, né, então por muitos meses é como se ela tivesse se tornado essa personagem. E até mesmo o próprio Justin ali achava estranho, ele perguntava pra ela, não, por que você tá agindo assim, quem é você e tal, porque a experiência de atuar foi uma coisa que foi tão intensa pra ela que é como se ela não conseguisse separar uma coisa da outra, ela tivesse vivido como essa personagem por meses a fio. E ela fala que isso pra ela foi uma coisa muito desafiadora e muito complexa também, assim, mentalmente falando, e que por isso, justamente, ela não chegou a fazer outros filmes depois. Embora ela tenha tido oportunidades, né, ofertas de trabalhar em outros filmes, ela ainda assim achou melhor não fazer, porque ela achou que a experiência dela anterior foi muito complexa, sabe? Então ela acabou deixando de lado a carreira de atriz e focou totalmente na carreira de cantora. Então ali no começo dos anos 2000 ela tava bombando, fazendo shows no mundo inteiro. Inclusive ela fala sobre quando ela veio pro Rock in Rio em 2003 e que foi uma das lembranças mais legais que ela tem, porque ela adorou a experiência, ela gostou muito, né, dos shows, da vibração da galera aqui do Brasil e de tudo que ela viveu aqui, sabe? Então ela fala que aquele foi um dos momentos mais marcantes da carreira dela, porque foi uma época que ela tava feliz, sabe? Ela tava satisfeita e realizada com o que ela tava construindo, sabe? Enquanto uma artista, ao mesmo tempo que ela tava provendo pra família dela, né? Já que ela vem de origens pobres, a família dela não tinha condições financeiras, então agora ela tava podendo comprar uma casa pra família, ela tava podendo dar carros pra família, ela tava realmente sustentando, sabe? A família dela, e ela tava feliz com isso, porque ela tava conseguindo ajudar as pessoas que, sabe, são a família dela. Então é uma época que ela tava muito contente. Depois disso aconteceu ali o término com Justin Timberlake, foi um término também muito conturbado. Aqui a gente consegue entender mais um pouco sobre o quão boy lixo Justin Timberlake era. Inclusive a história da Britney não foi a única que envolveu ele, que foi assim, bem
difícil, sabe? Depois disso rolou algumas histórias envolvendo ele e a esposa, né, sobre ele ter traído a atual esposa enquanto ela ainda tava grávida, umas coisas assim, né? Então, sim, o cara já não era lá muito flor que se cheire. Daí quando eles terminaram, rolou todo um bafafá, né, uma fofoquinha que ele teria criado sobre ela, né, falando coisas sobre ela pra mídia. Então, tipo assim, foi um término que ao mesmo tempo que machucou ela emocionalmente porque ela gostava dele, ainda assim foi pior por causa de tudo que acompanhou, sabe, o término e tudo que ele tava falando e fazendo com relação ao nome dela naquela época, né? Então foi mais complicado ainda por causa disso, mas ainda assim ela tava, vamos dizer assim, focada na carreira, né, em trabalhar e fazer aquilo que ela gostava. Alguns anos depois, ela acabou casando de novo com o Kevin, eu esqueci agora o sobrenome dele, mas é também um artista, ele é meio rapper, assim, não é muito conhecido, mas ela acabou casando com ele, e foi com ele que ela teve os 2 filhos, né? Inclusive ela fala sobre esse momento muito mágico pra ela, né? Ela cita que esse momento da gravidez foi muito mágico, foi muito transformador, que ela teve diferentes sintomas ao longo da gravidez, mas que ela tava se sentindo muito feliz e que depois que ela teve o bebê, né, o primeiro bebê, ela ficou muito feliz e realizada e, enfim, né, tava se dedicando ao filho e coisa e tal, e 3 meses depois, acho que foi 3 meses, foi coisa assim, de pouco tempo depois ela já engravidou de novo. E daí ela ficou, né, ali naquele turbilhão de hormônios que estavam passando pelo corpo dela, ainda o turbilhão de sentimentos que estavam envolvendo o relacionamento dela, né, o casamento com o Kevin, o fato de ele estar se dedicando à carreira musical dele e muitas vezes deixando ela de lado, e como em muitas ocasiões ela estava ali apoiando e incentivando para que ele conseguisse, né, alcançar a carreira que ele queria, já que ela já tinha conseguido alcançar o estrelato e tal, ela estava incentivando ele para que ele conseguisse realizar o sonho dele também, mas por outro lado, ela se sentia completamente colocada de lado, sabe? Ele não dava atenção, ele passava muito tempo se drogando, coisa e tal. Então, assim, foi um relacionamento também muito conturbado. E tudo isso somado já ao fato de que ela já teve um relacionamento que não foi positivo. A família dela, né, não dava o suporte necessário, eles eram muito ausentes e até mesmo mesquinhos em muitas ocasiões. E também tem o fato de ela, né, acabou de ter tido um bebê, tá grávida de outro, tá passando por um monte de mudanças ali hormonais e coisa e tal. Então essa soma de acontecimentos foram, obviamente, né, mexendo muito com o mental da Britney, e ela inclusive fala que hoje ela percebe que na época ela tava passando por uma depressão pós-parto severa, principalmente depois que o segundo bebê nasceu, né, que ela se sentia muito feliz, né, e muito realizada em ter os bebês, mas ao mesmo tempo essa felicidade vinha acompanhada de outros sentimentos que hoje ela entende, né, ela consegue definir como uma depressão pós-parto. E ela inclusive fala que na época dela, né, a saúde mental não era tão, assim, valorizada, nem tão conversada quanto é hoje em dia. Então, na época, não existia tanto essa facilidade de, sabe, chegar no psicólogo, chegar no psiquiatra, tratar de uma depressão. Então, houve toda essa complicação com ela na época, e foi a partir daí que a gente vê que as coisas começam a degringolar muito rápido na vida dela, principalmente porque a gente tem alguns fatores que influenciaram muito pra que ela tivesse o que ficou conhecido como o breakdown da Britney, lá em 2007, mais ou menos, que foi a época que ela raspou o cabelo, todo mundo falava, nossa, ela tá doida, e assim, foram muitas coisas que aconteceram que, assim, a mídia não falava, ou se falava, era em um tom de crítica, né, pra dizer que ela era uma péssima mãe, pra dizer que ela era uma péssima pessoa, e, assim, ninguém se compadeceu do que a pessoa tava passando por trás daquilo que as fotos dos centenas de paparazzis que perseguiam ela todos os dias estavam mostrando. Então ela conta, né, sobre todos esses problemas envolvendo o casamento, os problemas envolvendo a depressão pós-parto, o fato de que em algum momento ali, quando as crianças ainda eram bem pequenas, sabe, o menorzinho tinha 5 meses e o maior tinha 1 ano e 5 meses, eu acho. Ela e o marido acabaram se separando e o marido pediu a guarda total das crianças e ela ficou sem ter acesso aos filhos. Então ela passou muito tempo sem ter o direito de ver os filhos dela. E como isso foi, assim, sabe, um prego no caixão pro que já vinha acontecendo com ela emocionalmente e mentalmente, sabe? Ela já tava passando por muitas dificuldades, né, psicológicas, e ainda tem essa privação, né, do direito de cuidar dos filhos dela, de viver, ou até mesmo ver os filhos dela, sabe? Pegar os filhos dela. Então tudo isso gerou um trauma que eu não consigo nem imaginar, sabe? Pra uma mulher tão jovem quanto ela era na época, acho que ela não tinha nem 25 anos, ela era muito nova, e ao mesmo tempo, né, toda a pressão pra que ela produza, né, se ela ia fazer música, se ela ia fazer álbum, se ela ia fazer turnê e coisa e tal. Então, ela tava vivendo realmente um momento muito sufocante na vida dela. E assim, enquanto eu escutava, eu ficava pensando, cara, como que essa mulher não teve um piripaque já naquela época? Mas aí a coisa piora muito, tipo assim, piora muito, porque
Logo depois que isso acontece, né, que ela tem essa quebra emocional, que ela inclusive bate com o guarda-chuva no carro de um dos paparazzi que perseguiam ela 24 horas por dia. E, gente, é assim, uma coisa surreal. Tem vídeos, inclusive, do YouTube, se você quiser pesquisar sobre como ela era perseguida na época, não só por ser uma estrela do pop, mas por tudo que estava acontecendo na vida pessoal dela e como que as pessoas se achavam no direito, sabe, de comentar sobre a vida pessoal dela, de comentar sobre o corpo dela, porque agora que ela teve 2 filhos, ela não tava mais, sabe, no shape que ela tinha antes, e a galera ficava se questionando, tipo, e aí, você vai voltar a ter o corpo de antes? Inclusive gente da própria família dela, inclusive o próprio pai dela, questionava sobre, beleza, tá, faz alguma coisa aí, você tem que parar de comer, você tem que fazer, sabe, atividade física pra poder ficar, sabe, no shape de novo. Então, assim, eram cobranças absurdas, surreais, gente que não tem o menor direito de se intrometer na vida dela, achando que tem, enfiando câmera na cara dela, enfiando câmera na cara dos filhos dela. Tem uma foto muito triste de uma ocasião em que ela acabou... Ela tava andando na rua com um dos bebês delas, que é o filho menorzinho, e tinha tanta gente em volta dela, chegando perto, querendo segurar ela e tal, que ela quase derruba o bebê. Daí, se eu me lembro bem, filmaram ou tiraram foto disso, né, dela quase derrubando a criança, e daí nas manchetes dos jornais era só sobre como a Britney não é uma boa mãe, sobre como, sabe, ela é uma péssima pessoa e uma péssima mãe também. E ela acabou entrando num café logo depois disso, numa cafeteria ali, pra pedir ajuda pra uma moça que trabalhava na cafeteria, porque ela pensou, nossa, uma mulher que vai se compadecer da minha situação e vai me ajudar. Mas aí quando ela entra na cafeteria, a mulher pega, né, uma câmera, um celular, sei lá o que, e começa a tirar foto dela, sabe? Terrível, terrível, terrível. E tem uma foto dela sentada nesse café com o bebê, ela tá destruída. E assim, gente, foram várias coisas que essa mulher passou na vida que realmente, assim, foram péssimos. Eu acho que qualquer um teria perdido a cabeça, né? E daí você vê as pessoas falando, nossa, ela ficou maluca. Não, ela não só ficou maluca. Ela passou por muita coisa que foram se acumulando ao longo dos anos que levaram ela ao ponto em que ela chegou lá, né, por volta de 2007 e tal. E é aqui que acontece, acho que 2009, na verdade, que acontece um dos principais eventos que mudaram a vida dela nos últimos 13 anos, que foi a questão de o pai dela, que é uma pessoa que ela não confiava, uma pessoa que não tinha empatia por ela, uma pessoa que ela... assim, não era próxima. O pai dela, o Jamie Spears, ele resolve fazer uma coisa. Na verdade, assim, ele é incentivado por uma outra pessoa, que eu esqueci o nome agora. Se eu me lembro bem, ela era dona de uma empresa, alguma coisa assim, que fazia esse tipo de coisa, né? Que é a questão de criar uma tutela. Na verdade, o nome é curatela. Isso é uma coisa que tá prevista, inclusive, na legislação brasileira. E eu vou ler aqui pra você, pra te dar um resumo do que é essa curatela. A curatela tem como objetivo a proteção dos direitos e interesses de uma pessoa que já atingiu a maioridade, mas que por algum motivo não tem capacidade jurídica para manifestar a sua vontade, seja por algum tipo de enfermidade mental ou psicológica, por dependência química ou de álcool, ou até mesmo os pródigos, pessoas que destroem seus patrimônios por não conseguirem controlar os seus gastos. Ou seja, é a partir desse momento que eles acabam usando da curatela para tomar controle de tudo na vida da Britney. E a gente aqui não tá falando só do dinheiro, do patrimônio dela, a gente tá falando de absolutamente tudo. Usam da desculpa de que ela tá mentalmente instável, de que ela tem problemas psicológicos, né, doenças mentais, pra aplicar essa curatela e tomar controle de tudo na vida dela. E isso partindo do próprio pai. E antes que as coisas fiquem piores, ela chega a falar que ela manifestou o desejo de que qualquer pessoa pudesse ser ali, né, a pessoa responsável pela curatela dela, menos o pai. Porque ela já sabia mais ou menos como era o pai dela. Ela foi criada por ele, ela sabe quem ele é. Então ela não era contra que essa curatela fosse aplicada, mas ela era contra que o pai dela fosse o responsável por tudo, né, por todos os bens dela e etc. E a partir daí que ela passa a viver 13 anos sob o cuidado do pai dela, vamos dizer assim, entre muitas aspas, e ela perde o direito de tomar qualquer decisão na vida dela, seja financeira, seja com relação ao trabalho dela, seja com relação aos filhos, seja com relação à casa, com relação ao próprio corpo. Então ela não tinha permissão de nem comer o que ela quisesse. Gente, você tem noção disso? De a pessoa ser, assim, ela só não tá presa porque não existem barreiras físicas prendendo ela, mas tirando isso, ela era como uma prisioneira, ela não tinha direito de decidir por nada. Se ela quisesse ir na rua, dar uma volta, ela tinha que ter a permissão do pai dela. Se ela quisesse fazer qualquer procedimento, né, no próprio corpo, ela precisava da autorização do pai dela. E se o pai dela não autorizasse, ela não poderia fazer. E ele, né, tomou conta da vida dela dessa forma por 13 anos. Então, por 13 anos, ela não podia nem comer o que ela queria. Ela tinha que comer o que o pai dela determinava, o que os médicos que o pai dela contratou determinavam. E, gente, assim, foi um show de horrores, porque ela foi levada a acreditar que até o próprio advogado dela, ela não poderia escolher, que tinha que ser alguém da escolha do pai.
anos depois, somente muitos anos depois, que ela foi descobrir que isso não era verdade, que ela tinha sim o direito de escolher o próprio advogado. Tem uma coisa que é ainda mais bizarra. O pai dela fez uma solicitação ali jurídica que permitiu com que o advogado dele, que ia defender ele contra ela, fosse pago por ela. Tudo bom? Então assim, foi uma coisa terrível, que tem erros de todos os lados. Pra começar, né, da própria família, do próprio pai dela, da pessoa que deveria proteger e ajudar ela em todas as ocasiões, que esteve ausente quando ela mais precisou e que surgiu aí, né, como um cuidador dela sobre todos os aspectos da vida dela pra tomar proveito, né, e tipo assim, receber tudo que ele poderia, porque ele falava que ela tinha um patrimônio de X, mas na verdade era tipo assim, muito mais do que X, sabe? Então ele teve muito benefício em se tornar o responsável pela riqueza dela, né? Não só ele, como a família também, né? A mãe, a irmã mais nova, enfim. Foi um show de horrores. E aí também tem todo um questionamento que a própria Britney começou a fazer, né? Sobre o fato de, nossa, ela tá tão debilitada, pintam ela como uma pessoa tão incapacitada de tomar decisões simples da vida dela, como, por exemplo, quando ela decidiu que ela queria ter filhos, ela não pôde tirar o DIU porque o pai dela não permitiu, sabe? Então, tipo, ela não tem capacidade de tomar nenhuma dessas decisões. Mas por todos os anos que ela tava sobre, né, essa curatela, ela tava produzindo, ela tava fazendo shows, ela fez a turnê mais rentável de todas, que foi a Circus Tour, eu acho que foi essa, enfim. Ela fez uma turnê mundial, ela tava trabalhando pra caramba, ou seja, ela tava sendo rentável, ela tava trabalhando como nunca, e ainda assim ela era considerada incapaz de tomar decisões com relação, sabe, a tudo na vida dela. Então assim, gente, é ridículo, é absurdo. Eu fui lendo, eu fui ficando com uma raiva surreal de como as pessoas conseguem descer tanto, sabe, como as pessoas conseguem ser tão ruins, tão péssimas, nossa, absurdas. Enfim, a mulher viveu 13 anos dentro dessa prisão aí, né, que o pai dela impôs na vida dela. Ela passou por muitos tratamentos psicológicos em que eram dados pra ela diferentes tipos de remédio, inclusive lítio ela chegou a tomar. E tudo isso, né, sob a determinação ali do pai dela e dos médicos que o pai dela arrumava. Inclusive ela conta que todos os dias ela tinha que ter a pressão aferida, ela tinha que fazer exame de sangue a cada tanto tempo. E o povo tratava ela, né, as pessoas tratavam ela como se ela fosse uma criminosa, assim, porque vinha segurança pra ficar em volta dela enquanto ela deixava as pessoas fazerem o que tinha que fazer com ela, sabe? Então assim, foi uma coisa terrível. E eu não consigo imaginar como é pra uma pessoa passar anos vivendo isso e sabendo que isso tá vindo do seu próprio pai, sabe? Todo esse show de horror que você tá vivendo tá vindo do seu próprio pai. É absurdo, sei lá, não tem nem o que falar sobre isso, né? Mas enfim, ela viveu 13 anos dessa forma, até que os próprios fãs começaram, né, alguns anos atrás, que 2019, começaram a especular sobre, né, se ela tava realmente fazendo tudo que ela tava fazendo por vontade própria. Todas as turnês, todos os shows que ela fez em Las Vegas, porque ela passou muito tempo fazendo shows em Las Vegas, e eram shows, inclusive, que só eram permitidos pelo pai. Então até mesmo, assim, o setlist, tudo que acontecia no show era o pai dela que aprovava. Até as sugestões que ela dava do que poderia ser feito, era tudo vetado pelo pai. Teve, inclusive, uma espécie de suplemento que ela começou a tomar e que tava ajudando muito ela, assim, né, a ter mais energia e tal, que ele foi lá e tirou. Ele, né, mandou não tomar mais, então ela tinha que obedecer. E tinha gente em volta dela o tempo todo, tinha escuta na casa dela pra ficar de olho nela. Então assim, gente, é surreal. Mas enfim, lá em 2019, os fãs dela estavam começando a desconfiar sobre o que estava acontecendo, sobre o fato de, será que ela tá fazendo isso porque ela realmente quer? Será que ela tá sendo forçada e tal? Enfim, foram juntando informações, assim, que saíam na mídia e começaram a especular sobre o fato de ela não estar fazendo as coisas por vontade própria. E aí começou o movimento Free Britney, que começou lá em 2019, mas foi tendo mais força com o passar dos anos, até que ano passado, eu acho, ou foi 2021. Gente, eu vou só dar uma mexida aqui porque tá estourando muito. Beleza. Enfim, esse movimento do Free Britney foi tomando força, provavelmente você deve ter visto nas redes sociais em algum momento nos últimos anos. Eu acho que foi em 2021 que ela conseguiu uma audiência pra poder, né, falar sobre o que ela tinha que falar. Foi aí que ela descobriu, inclusive, por um outro advogado, que ela tinha, assim, o direito de escolher um advogado, que ela não era obrigada a aceitar o advogado que estavam dando pra ela. E foi muito por incentivo também do ex-marido dela, o mais recente, né, o Sam. Eles se casaram, acho que em 2022, mas já se separaram, enfim. Mas eles estavam juntos já por alguns anos antes de se casar. E foi, em parte, também ali por ajuda dele, que ela acabou tomando a decisão de ir contra tudo que a família dela tava, enfim, né, determinando pra ela. Isso já acontece ali mais pro final do livro, mais pro final da narrativa, e até um pouco... dá até pra perceber um pouco, assim, sobre a controvérsia que ela sentia, né,
enfim, a dualidade que ela tava sentindo sobre se libertar da família, mas ao mesmo tempo ela se importar com a família, sabe? Ela se importa com a irmã, ela se importa com a mãe, por mais que a mãe dela tenha também ali, né, lucrado em cima dela, porque a mãe dela escreveu um livro de memória, se eu me lembro bem, também assim, tipo o que ela escreveu agora, mas a mãe dela escreveu sobre como foi pra ela, enquanto mãe, ter filhos tão problemáticos quanto os que ela teve, né? Então ela vai falar sobre como a Britney era uma pessoa problemática, sobre como a irmã dela também, né, a mais nova, que acabou engravidando aos 17 anos, enfim. Ela fala sobre o desgosto disso também, enfim. Assim, uma palhaçada, gente, uma palhaçada essa família. E como ela era a mãe da Britney, que tava passando ali, né, por todos esses problemas mentais, que tava sendo taxada como a doida pela mídia, né? Ela acabou também tomando muito holofote, ela foi em vários talk shows pra poder falar sobre como era, sobre os desafios de ser mãe de pessoas desvirtuadas como os filhos dela, sabe? Então, tipo assim, a família dela toda saiu lucrando tanto pelo que ela produziu quanto pelo que foi produzido às custas dela, sabe? Então, assim, péssimo. Ai, gente, é uma família terrível. Eu juro que eu terminei essa leitura impressionada com o fato dessa mulher não ter sucumbido, de ela não ter tido um piripaque do de arrasta pra cima, porque eu acho que qualquer pessoa mais, sei lá, menos... Não sei, assim, eu não sei dizer o que ela tem, se ela tem um estado de espírito, sabe, transcendental, mas eu acho que qualquer pessoa mais sensível, vamos dizer assim, entre algumas aspas, que passasse por uma situação dessa, talvez não tivesse vivido pra contar a história. Mas, felizmente, agora, né, com 42 anos, eu acho que ela tem, ela conseguiu se libertar aí, né, dessa curatela, ela conseguiu se libertar dessa família dela, e é um exercício, né, eu acho, assim, frequente que ela precisa ter pra, de fato, se libertar, né, porque existem todas essas amarras com relação à família, e é uma coisa que eu acho que a gente precisa cada vez conversar mais, sabe, porque existe toda uma romantização de que, é da sua família, né, é o seu pai, é a sua mãe. A gente, enquanto sociedade, cresce, né, constrói essa mentalidade na mente das pessoas de que um pai e uma mãe nunca vão querer o mal de um filho, né, que tudo que eles fazem, até mesmo os erros que eles cometem, são pensando no bem-estar do filho, né? Pensando, tudo que eles fazem é pro seu bem. E muitas vezes pode ser que sim, mas muitas vezes essas atitudes, elas podem causar muito sofrimento numa pessoa, numa criança, num adolescente, num adulto que tá passando por esse tipo de abuso. E eu acho que cada vez mais a gente tem que tomar casos desse como exemplo, né? Não só da Britney, mas da Larissa Manoela, o caso da Janet McCurdy, pra poder naturalizar o fato de que existem pais tóxicos, existem relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos entre pais e filhos. Não necessariamente que o pai vai abusar física ou sexualmente do seu filho, mas o abuso psicológico, o abuso, sabe, emocional, ele existe. E no caso da Britney foi uma coisa ainda além, porque além de toda a questão emocional e mental, existiu todo esse abuso em que ela foi uma pessoa prisioneira do próprio pai por 13 anos. Então, a gente precisa conversar sobre isso precisa ser naturalizado, tipo, a gente precisa entender que isso acontece, sabe? Que não é porque é o seu pai, não é porque é a sua mãe que tá tomando decisões por você que não vão refletir negativamente na sua vida, sabe? E eu acho que esse tipo de leitura é muito interessante pra gente começar a conversar sobre isso, sabe? Para além da curiosidade de saber o que aconteceu na vida da Britney, né? De saber o lado dela da história, eu acho que o que a gente... Eu pelo menos consegui tirar, assim, né, de maior lição dessa leitura é justamente isso, sabe? Sobre como a família pode ter, as relações familiares, eu quero dizer, né, podem ter um reflexo muito negativo na vida das pessoas, tá? E para além disso, também aqui no caso da Britney, o fato de a mídia ser, assim, inescrupulosa e sem nenhum tipo de... Sei lá, gente, precisa ter uma legalização. Eu não sei como as coisas estão agora, né? Faz muito tempo que isso aconteceu, mas precisa ter, tipo, uma legislação sobre privacidade, sobre, sei lá, sabe? Porque dependendo do nível de fama que a pessoa tem, ela literalmente não consegue botar o pé pra fora da casa dela. Porque tem trilhões de fotógrafos e paparazzi se achando no direito de invadir a sua privacidade e tirar foto de você na sua casa. Ou quando você tá na rua andando com seu filho, sabe? Então, é complexo, é um preço que as pessoas pagam pela fama, e isso, inclusive, é uma coisa que a Britney, né, dá pra perceber que ela tem essa noção de que, tipo assim, é uma coisa que vem no pacote, sabe? De ser famosa, de alcançar o estrelato como ela alcançou. Mas enfim, outra coisa também que a gente pode tirar dessa leitura é como a mídia tem um papel muito importante assim, na destruição das pessoas, tá? E aqui a gente tá falando da Britney, mas a gente também tem outros casos, tem o Michael Jackson, enfim, teve outras pessoas aí que ao longo da história, né, ao longo dos anos, assim, sofreram muito por perseguição da mídia, né? A própria Lady Di, né, a Lady Diana, que foi perseguida muito pela mídia e acabou dando no que deu, né? Então, assim, eu acho que a mídia como um todo precisa começar a levar a sério esse tipo de perseguição e
essa perseguição só acontece porque tem gente interessada em saber sobre a vida das pessoas, sabe? A gente coloca um glamour tão grande na vida das pessoas famosas que a gente quer saber tudo sobre a vida dessas pessoas. E é por causa disso que existem um grupo de pessoas, né, dentro da mídia que se acham no direito de fazer o que faz pra poder gerar conteúdo, gerar material que vai vender por valores exorbitantes e que vai chegar até a galera que tem essa curiosidade, muitas vezes até meio mórbida, tá? Sobre a vida das pessoas. Então, e é isso, gente. Esse foi o vídeo longuíssimo em que eu contei tudo, basicamente, não dos melhores detalhes, né? Existem coisas ali que você vai descobrir com mais detalhes quando você fizer a leitura, mas aqui a gente tem toda a história da Britney, com todos os spoilers possíveis. Se você não quiser ler, né, quer saber só um resumo, tá aqui o resumo pra você. Mas se você tiver curiosidade em saber em mais detalhes, eu recomendo sim a leitura. É um livro curto, o próprio livro no Audible, né, é bem rapidinho de ler, então você vai ler acho que em uma coisa de 5, 6 horas mais ou menos. E eu deixo aqui, né, a recomendação, caso você tenha interesse, o link vai estar aqui na descrição. E era isso que eu tinha pra vocês hoje. Já estou ficando sem voz, mas é sobre isso, né, falei bastante aqui hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o curtir aqui e compartilhar pra alguém que você conhece que tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.